Este vídeo tratará de um resumo explicativo tipo um mini-livro sobre o livro de Sofonias da Bíblia Sagrada. Sofonias foi um profeta do Antigo Testamento, conhecido principalmente por seu livro, o Livro de Sofonias, que é o 9º livro dos 12 profetas menores. Ele foi um profeta durante o reinado do rei Josias de Judá, 640 a 609 a.C., e é uma das figuras-chave no período de reforma religiosa que ocorreu em Judá. Seu ministério profético se passa em um momento crucial, onde Judá estava profundamente envolvida em práticas idólatras e afastada de Deus, o que resultou em um período de decadência moral e espiritual. Contexto histórico: Sofonias foi ativo em um período de grande instabilidade e decadência espiritual, com o reino de Judá sendo influenciado pela idolatria, injustiça e corrupção. Essa era, marcada pela prática de cultos a deuses estrangeiros, era um reflexo da desobediência contínua do povo de Israel, que havia se desviado da aliança com Deus. O rei Josias, que governou durante a época de Sofonias, fez uma tentativa de reforma religiosa, removendo altares idólatras e buscando restaurar a adoração exclusiva a Deus. No entanto, apesar dessa reforma, o pecado estava profundamente enraizado no povo, e o juízo de Deus ainda era iminente. Linhagem de Sofonias. O nome Sofonias significa Deus esconde ou Deus protege. Ele era descendente da linhagem real de Judá, sendo bisneto do rei Ezequias. Isso coloca Sofonias em uma posição privilegiada, já que ele tinha acesso à corte real e poderia ter uma grande influência, especialmente considerando o contexto da reforma religiosa promovida por Josias. A linhagem real de Sofonias também sugere que ele possuía uma certa autoridade, o que talvez tenha dado mais força à sua mensagem profética, pois ele não estava apenas falando como um profeta qualquer, mas como alguém ligado à família real e com profundo conhecimento das falhas do governo e da sociedade. Mensagem de Sofonias. O livro de Sofonias é profundamente marcado pela dualidade de julgamento e restauração. Sofonias apresenta uma visão poderosa e desafiadora sobre o dia do Senhor, um tema recorrente em seus escritos. Ele fala de um tempo em que Deus virá para julgar o mundo, punindo as nações e o próprio povo de Judá por suas iniquidades. Esse julgamento seria como uma purificação, onde o mal e a injustiça seriam destruídos. Temas centrais: o dia do Senhor. Sofonias descreve o dia do Senhor como um dia de escuridão, destruição e julgamento. Ele afirma que esse dia trará punição para os ímpios e as nações idólatras, mas também será um tempo de purificação para aqueles que se arrependerem. Esse tema é central no livro, e ele exorta tanto Judá quanto as nações vizinhas a se arrependerem antes que o juízo de Deus se manifeste. Arrependimento e esperança. Apesar da ênfase no julgamento, Sofonias também traz uma mensagem de esperança. Ele fala sobre um resto do povo que se arrependerá de seus pecados e será salvo. Deus promete restaurar esses fiéis, purificando-os e reunindo-os novamente em sua presença. Essa restauração será acompanhada de alegria e paz, com Deus habitando entre seu povo. A soberania de Deus. Sofonias sublinha que Deus é soberano sobre todas as nações, e que seu julgamento será justo. Não importa o poder ou a grandeza de uma nação, todas serão responsáveis diante de Deus, e todas as nações irão se curvar perante sua autoridade. A injustiça e a idolatria. Sofonias denuncia fortemente a idolatria de Judá e das nações vizinhas. Ele acusa o povo de adorar deuses estrangeiros e se afastar de Deus, o que resulta em violência, opressão e corrupção moral. Estrutura do livro. Capítulo 1. Inicia com um anúncio de julgamento. Sofonias denuncia as práticas idólatras e a corrupção de Judá e de outras nações. Ele fala do dia do Senhor, um tempo de destruição e punição, começando pelo julgamento de Judá. Capítulo 2. Exorta as nações vizinhas, como os filisteus, moabitas, amonitas e assírios, a se arrependerem, pois o julgamento de Deus também se estenderá a elas. Sofonias também chama Judá ao arrependimento. Capítulo 3. Após falar do juízo, Sofonias oferece uma visão de restauração. Ele descreve a purificação do remanescente fiel, que será restaurado e reunido por Deus, levando a uma era de paz, alegria e louvor a Deus. Relevância para hoje. O livro de Sofonias, embora tenha sido escrito em um contexto histórico muito específico, possui uma mensagem atemporal. Ele fala sobre a justiça de Deus que pune o mal e a desobediência, mas também oferece perdão e restauração para aqueles que se arrependem sinceramente. O chamado ao arrependimento e a esperança na restauração divina são temas que continuam a ressoar nos dias de hoje. O livro de Sofonias nos lembra da importância de viver de acordo com os princípios de Deus, da necessidade de evitar a idolatria e da esperança que temos na restauração de Deus, mesmo em tempos de adversidade.
Gostou das explicações? Curta e compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos. Vamos entender todos os livros da Bíblia e muito mais.